assistindo esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Paula e você está assistindo ao canal Viva com Fé em Cristo. Irmãos, se ao final desse vídeo você gostar do vídeo, compartilhe aí, irmãos, com a pessoa que você sabe que está necessitando ouvir a palavra de Deus. E se você gostar do vídeo, dá o seu like aí, irmãos. Não se esqueça não. E, irmãos, nós estamos aqui hoje para falar, irmãos, a respeito, de como é importante a gente perseverar em ganhar almas para o reino dos céus, irmãos? E no final desse vídeo eu vou fazer uma oração, irmãos. Já teve pessoas que deram o nome aqui, o livro de oração está aqui, já teve pessoas que deram o nome aqui para orar, por elas, e no final eu vou estar intercedendo, irmãos. Mas vamos com a palavra de Deus. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Atos 6, irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. A partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim no versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério. Olha para você ver, irmãos. Logo no início do versículo diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, irmãos. Olha para você ver por que cresceram o número dos discípulos. Porque haviam pessoas que verdadeiramente estavam fazendo a obra de Deus e estavam ali multiplicando os discípulos, fazendo o que Jesus Cristo mandou. Irmãos? E é nossa obrigação também, para quem já conhece a palavra de Deus, é nossa obrigação dividirmos aquilo que Deus nos faz conhecer com outras pessoas que não conhecem, com outras pessoas que estão sofrendo. Irmãos, na palavra de Deus está escrito assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O que é que Deus quer dizer isso? Não é para você ficar escolhendo, selecionando para quem você vai pregar, para quem você não vai pregar. Não, irmãos. Se aparecer uma pessoa diante de você que não conhece a Jesus Cristo, que você percebeu que ela não conhece, é sua obrigação, irmãos, chegar até ela e falar com ela de Jesus, falar com ela da palavra de Deus. Não importa, irmão, se a pessoa vai se agradar ou não, o importante é que você faça a sua parte. Está escrito assim, no versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Olha aqui, irmãos, tem mais uma lição aqui para nós. O que é que acontece? Como cresceu o número dos discípulos ali, começou a haver um problema ali, irmãos. Uns estavam achando que uns eram mais desprezados do que outros, que uns estavam tendo a mesa servidos e outros não. Aí o que acontece? No versículo 2, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Aqueles 12 discípulos, irmãos, que deram continuidade no ministério de Jesus Cristo, eles disseram assim: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Irmãos, o ministério que Deus tinha dado para eles, que Jesus Cristo tinha dado para eles, era o de levar a palavra adiante. E eles levaram isso tão a sério, irmãos, que quando houve uma contenda ali, eles pegaram e falaram assim: não, nós não vamos deixar a palavra de Deus e servirmos à mesa, porque eles sabiam, irmãos, que toda missão que Deus dá para todo aquele que é chamado para ele em algum ministério, um dia Deus vai cobrar isso, irmãos, de cada um. E aqui os discípulos disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Aí no versículo 3 diz assim, os discípulos falando: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Olha para você ver, irmãos, os discípulos chegaram nos outros discípulos ali, disseram para eles assim: nós não vamos deixar o ministério que Deus nos deu, mas nós vamos escolher outras pessoas para fazer aquilo que é necessário fazer. E eles disseram, irmãos, que para servir à mesa não podia ser qualquer um, irmãos. Olha aqui diz que tinha que ser a pessoa que fosse servir às mesas, tinha que ser cheio de boa reputação, cheio de sabedoria e do Espírito Santo de Deus. Irmãos, se nós pensamos que nós vamos conseguir ganhar alguma alma para Deus, irmãos,
sem nós levarmos aquilo que Deus põe nas nossas mãos a sério, irmãos, nós estamos muito enganados aqui só para servir as mesas, irmãos. A pessoa tinha que ter boa reputação, ser cheio de sabedoria e do Espírito Santo de Deus. Imagine para você ganhar uma alma para Jesus, o que não é necessário, irmãos? É muito necessário a gente ter vida com Deus, é necessário nós caminharmos com Deus, nós estudarmos a palavra de Deus, nós sempre estarmos focados aqui dentro, ó, irmãos, da palavra de Deus, para nós ganharmos alma para Deus, porque não é fácil, irmãos. Aí no versículo 4 diz assim, ó: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Olha só, irmãos, mais uma vez os discípulos confirmaram aqui que eles não iam deixar o ministério que Deus deu para eles. Eles disseram assim no versículo 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Irmãos, qual foi o ministério que Jesus Cristo deu? Tem pessoas que às vezes ficam pensando, não sei que ministério eu tenho, não sei o que é que Jesus Cristo quer de mim. Irmãos, um dos ministérios que Jesus Cristo deu para todo aquele que conhece a Ele, que já tem vida com Ele, irmãos, é de ganhar almas para o reino dos céus. Deus disse na palavra dele, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse ministério é para todo aquele que conhece a palavra de Deus, que já serve a Jesus Cristo, irmãos. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que perseverar no ministério que Deus nos deu. Irmãos, às vezes a gente passa na frente de bares, às vezes a gente passa em tantos lugares e a gente vê tantas pessoas que não conhecem a Deus, mas o Paulo, ele disse na palavra de Deus, ele citou o versículo que diz assim, que muitas pessoas não conhecem o evangelho para nossa própria vergonha. E é verdade, irmãos, porque eles estão lá no mundo e muitas vezes nós somos culpados deles continuarem lá, irmãos, porque nós não temos falado de Jesus Cristo como nós deveríamos falar, nós não temos feito a obra de Deus como deveria ser feita. Deus nos ensinou a orar, a interceder pela alma que sofre. Deus nos ensinou a ir lá e falar para ela de Jesus, mas muitas vezes a gente recusa fazer isso. A gente quer falar de Deus para quem já conhece a Deus. Quem já conhece a Deus não precisa escutar a gente falando de Deus para ele, que se ele quiser ele pega a Bíblia e lê, e Deus abre o entendimento dele e fala com ele. Mas nós precisamos falar, irmãos, para aquele que está lá no pecado, para aquele que está lá no mundo, que está vivendo nas trevas. É para esses que Deus ordenou que nós levássemos o evangelho. Irmãos, olha para você ver, eu queria dar um exemplinho para vocês. Vamos lá em Êxodo 17. Êxodo 17. Livro de Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8. Diz assim, irmãos, aqui está falando sobre o Josué, irmãos. Um dia o Josué ele teve que batalhar contra o povo de Amaleque, contra os amalequitas, mas tudo foi, irmãos, de acordo com a direção de Deus. Então vamos ver aqui o que aconteceu, irmãos. Diz assim no versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Versículo 9. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Irmãos, repare que aqui de novo tem a palavra escolhe. Irmãos, o Moisés ordenou Josué que escolhesse homens para peleja, irmãos. Certamente que quando Josué saiu ali para escolher homens para peleja, ele não escolheu qualquer um não, irmãos. Certamente que ele olhou quem estava preparado, quem estava forte, tanto fisicamente quanto espiritualmente, irmãos. Porque quando você vai para uma batalha, para uma peleja, você não pode ir de qualquer jeito. Você tem que ir preparado. Aí diz assim no versículo 9, ó. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens, sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Versículo 10, ó. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Olha só, irmãos, se você quer ganhar almas para Jesus, como é importante você seguir a direção de Deus. Ali o Moisés ordenou Josué e o Josué fez tudo conforme o Moisés estava falando, porque o Josué sabia, irmãos, que o Moisés era guiado por Deus e que assim como Deus ordenava o Moisés fazia, o Moisés ordenou o Josué e o Josué fez, porque tudo estava vindo sobre a direção de Deus. Aí diz assim no versículo 11, ó.
E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Vamos entender isso aqui, irmãos. A Bíblia está falando assim que quando Moisés levantava suas mãos, Israel prevalecia. Irmãos, o que significa o levantar das mãos diante de Deus? Significa que você está se rendendo a Ele, que você depende dEle e que Ele é Senhor da sua vida. Sempre quando está numa guerra ou numa coisa que a pessoa, o inimigo daquele outro levanta a mão, aí aquele que está na guerra pelejando contra ele já sabe que ele está falando, eu me rendo, acaba aqui. Então, o que acontecia? O Moisés, ele levantava suas mãos a Deus, irmãos. Quando o povo de Deus estava na peleja, diz assim, ó, e acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia, irmãos. Isso aqui, se a gente for olhar para o lado espiritual, está falando assim, irmãos, que quando Moisés perseverava em Deus pelo povo de Deus, o povo de Deus prevalecia, mas quando ele deixava de perseverar e abaixava as mãos dele, irmãos, o povo de Deus não prevalecia. Quem prevalecia era o inimigo, irmãos. Isso aqui tem uma revelação muito importante. O que Deus está dizendo para nós? Que toda vez que você começa a interceder por uma alma e você vai insistindo naquela intercessão todo dia, insistindo na oração, insistindo em apresentar aquela vida diante de Deus, irmãos, o inimigo vai perdendo a batalha naquela vida. Aquele oponente que está lutando contra aquela vida, aquele inimigo espiritual que está lutando contra aquela vida, ele começa o que, irmãos? A perder. Começa a acontecer o que está escrito aqui, ó. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Irmãos, quando você fica de mãos levantadas, intercedendo por alguém, quando você apresenta aquela pessoa diante de Deus todo dia, quando você apresenta aquela causa de Deus, aquela causa diante de Deus todo dia, irmãos, significa que você está prevalecendo contra o inimigo. Mas aqui, ó, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia, irmão. Quando você para com tudo, quando você deixa de fazer aquela oração que você fazia por aquela pessoa, quando você deixa de interceder pelaquela pessoa, significa que as suas mãos estão se abaixando, irmãos. E o que acontece? O inimigo que estava perdendo a batalha, ele começa a se levantar de novo, ele começa a ficar forte de novo contra aquela vida por quem você estava pelejando. Aqui o Moisés estava pelejando pelo povo de Deus, irmãos. Mas quando ele levantava suas mãos, o povo prevalecia. Quando ele abaixava as mãos, o Amaleque, o inimigo, que aqui o Amaleque simboliza o diabo. O inimigo prevalecia, irmãos. Olha o que acontece aqui, ó, no versículo 12. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, irmãos. O Moisés não estava abaixando a mão dele à toa. Porém, aqui está escrito, porém as mãos de Moisés eram pesadas. Ô, irmãos, o que Deus quer dizer aqui para nós? Que tem fases na nossa vida que às vezes a gente começa a interceder por uma causa ou por alguém, vai indo, a gente vai se cansando, irmãos. Vai indo, a oração vai ficando pesada, vai ficando cansativa. Por quê? Porque às vezes o inimigo está insistindo demais e ele está vindo com toda a força contra a gente, irmãos. Aí o que acontece? Às vezes a mão começa a ficar pesada. Às vezes a pessoa já fala, hoje eu não vou orar não, amanhã eu oro, amanhã também eu não vou orar não, depois da manhã eu oro. E você vai jogando, irmãos, vai jogando, as suas mãos estão ficando pesadas, e quando as suas mãos ficam pesadas, ela começa a se abaixar, irmãos. E quando as suas mãos, a sua oração começa a se abaixar, irmãos, o inimigo começa a se levantar. Aquele inimigo que estava já quase caindo lá no chão, ele começa a se levantar. Diz assim no versículo 12, ó, porém as mãos de Moisés eram pesadas. Aí olha o que aconteceu aqui, ó. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos. Irmãos, olha para você ver, as mãos de Moisés estavam ficando pesadas. E o que acontece? O Arão e o Hur tinham subido ali com ele no monte. E o que acontece? Quando eles perceberam que a mão do Moisés estava ficando muito pesada, que o Moisés já estava quase que abaixando a mão por completo, irmãos, o que aconteceu? Veio o Arão e o Hur, e um segurou a mão do Moisés de um lado e um segurou a mão do outro. E eles sustentaram a mão de Moisés. Ô, irmão, por isso que nós devemos orar uns pelos
os outros, porque é muito importante, irmãos, que quando você está desfalecendo, irmãos, a pessoa do seu lado que tem vida com Deus saiba, não para espalhar a sua vida para os outros, irmãos, mas para interceder por você, para ser um Arão na sua vida, para ser um Ur na sua vida, para te ajudar, irmãos, a continuar com as mãos levantadas. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, quanto mais a oração de vários justos, irmãos. Aí o que acontece? O Arão e o Ur vieram, irmãos, mas antes deles pegarem ali na mão do Moisés para sustentar o Moisés, irmãos, aqui a palavra de Deus diz que eles tomaram uma pedra, diz assim, ó: porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, irmãos. O Arão e o Ur tomaram uma pedra e puseram debaixo de Moisés. O que a palavra de Deus diz, irmãos? Que Jesus é a pedra. Então o que eles fizeram? Primeiro eles firmaram Moisés ali na palavra. É isso que você tem que fazer com toda pessoa que está caída espiritualmente. A primeira coisa que você tem que ver, não é você sustentar ela, é você pôr a pedra debaixo dela, a pedra que vai sustentar ela. A pedra é Jesus. Você tem que vir com uma palavra, irmãos, de Deus, que vai sustentar aquela pessoa de pé. Aí o que eles fizeram? Eles colocaram a pedra para sustentar o Moisés ali, colocaram Jesus ali debaixo do Moisés para sustentar o Moisés, porque quem nos sustenta é Deus, quem nos sustenta é a palavra de Deus. Aí diz assim, ó: porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e o outro da outra. E olha aqui, ó: assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. Irmãos, olha para você ver como que é importante nós termos comunhão uns com os outros, para que quando um estiver caindo, o outro sustentar. Deus chega a falar na palavra de Deus que é bom a gente ter uma pessoa do nosso lado, né? Porque quando um cai, o outro levanta. Irmãos, aqui Deus estava mostrando exatamente isso. Moisés estava cansado, ele já estava a ponto de cair ali, irmãos. E o Arão e o Ur veio e sustentaram ele juntamente com Jesus Cristo, porque não pode vir de qualquer maneira. Você tem que vir trazendo Jesus Cristo com você. E eles trouxeram Jesus Cristo, colocaram Jesus Cristo sobre ali, sustentando o Moisés, irmãos. E um segurou de um lado e um da outra. E não fizeram só isso, irmãos. Aqui diz assim, ó: assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Irmãos, aqueles homens, eles não deixaram Moisés ali, eu vou sustentar o Moisés agora e depois ele se vira. Não, irmãos, eles sustentaram Moisés ali, segurando a mão do Moisés até que o sol se pôs. Diz assim, ó: até que o sol se pôs. Aí no versículo 13 diz assim, ó: e assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Olha para você ver, irmãos, aqueles homens ali, eles foram usados por Deus para ajudar o Moisés a ficar de pé ali naquele momento. E o que acontece? Aqui diz que eles sustentaram as mãos do Moisés até que o sol se pôs. E não foi só até que o sol se pôs, irmãos. No versículo 13 diz assim, ó: e assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Eles sustentaram Moisés, irmãos, ali até que o inimigo foi desfeito. Você que tem uma alma dentro da sua casa que Deus te deu na sua mão para ganhar ela para Jesus Cristo. Você não pode sustentar ela um dia, 2 ou 3. Você tem que sustentar ela, irmãos, com oração, com intercessão, levando a palavra de Deus até ela, até que o inimigo na vida daquela pessoa seja desfeito. Aqui diz assim no versículo 13, ó: e assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Irmãos, aquele Moisés, ele foi sustentado por Jesus e pelo o Arão e o Ur. Não foi por um tempo, foi até que o inimigo foi desfeito. É nossa obrigação, irmãos, de todo mundo que serve a Jesus Cristo, sustentar a alma até que o inimigo seja desfeito, irmãos, né? Deus disse na palavra dele que o fim da lei é o amor. Mas eu vejo muitas vezes as pessoas falando de amor e tal, irmãos, mas Jesus Cristo nunca nos mandou falar de amor. Jesus Cristo nos mandou demonstrar o amor, irmãos. Deus chega a dizer na palavra dele que a fé sem obras, ela é morta. O que adianta você apresentar diante de Deus a fé e não apresentar suas obras? Você não apresentar uma alma que você lutou para ela com Deus, para que ela chegasse a ter Deus? Não adianta, irmãos. Às vezes a gente fala muito de amor, mas quem ama de verdade, ele demonstra o amor, irmãos, batalhando pelas almas, intercedendo, orando, jejuando, buscando, chorando na presença de Deus por aquelas almas. Irmãos, teve uma pessoa
pessoa na Bíblia que fez isso, irmãos, que buscou tanto por outros. Eu vou mostrar para vocês aqui em Gálatas. Vamos lá em Gálatas 4. Gálatas 4. É muito fácil, irmãos, às vezes a gente bater no peito e dizer que nós somos de Deus e tal, mas as nossas obras, irmãos, é que demonstram se nós somos mesmo de Deus ou não, se nós temos feito o que Deus tem se agradado ou não, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Gálatas 4:19. Irmãos, teve uma pessoa, irmãos, que sofreu muito para ganhar almas para Jesus. E não é fácil ganhar almas para Jesus, não, irmãos. Quem quer ganhar almas para Jesus tem que ter na consciência que não é fácil, que tem dias que você vai chorar, que você vai se lamentar, que às vezes você chega a chorar, a rolar no chão de dor na alma. Mas esse é o preço que a gente paga para levar uma alma até Jesus. Em Gálatas 4:19 diz assim, ó, o Paulo falando, ó: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Olha para você ver, irmãos, o que o Paulo quis dizer com isso? Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Irmãos, o que o Paulo quis dizer com isso? Ele quis dizer assim: poxa vida, eu lutei por essa alma, eu fui atrás, eu levei a palavra, eu orei, eu busquei por essa alma, e de novo, irmãos, ele estava sentindo dor de parto pela mesma alma. O que ele estava querendo dizer com dor de parto? Porque quando a gente gera uma pessoa para Jesus, irmãos, porque quem gera é Deus, mas quando a gente ganha uma alma para Jesus, o que acontece, irmãos? Aquela alma se torna um filho nosso na fé. E aqui o Paulo, ele tinha conseguido gerar almas, porque aqui não é só uma alma, é almas. Aqui está dizendo meus filhinhos, não está dizendo meu filhinho. Então é almas, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Irmãos, ele já tinha conseguido levar aquelas pessoas até Jesus Cristo, mas de novo, o que aconteceu? Aquelas pessoas caíram na palavra, caíram talvez até no pecado de novo. E aqui o Paulo está dizendo: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que ele estava querendo dizer? De novo eu vou ter que buscar por vocês, pelejar por vocês com dores, até que Cristo seja formado em vós. Mas ele fez o papel dele, irmãos. Ele cumpriu o ministério dele, como eles disseram lá no começo. Não é razoável que nós deixemos o nosso ministério para fazer outra coisa. Irmãos, o Paulo cumpriu o ministério dele. Ele estava falando que de novo ele estava sentindo as dores de parto para gerar aquelas almas de novo para Jesus Cristo. Irmãos, às vezes a gente luta, às vezes a gente já está quase ganhando uma pessoa para Jesus, de repente acontece alguma coisa e a gente quer logo desistir, quer logo jogar tudo pro alto e falar: eu não rogo mais por essa vida, eu já fiz o que eu queria fazer. Não, irmãos, não perca a sua paciência, irmãos. O Paulo estava sentindo dor de novo, mas ele disse, que ele ia formar as pessoas em Cristo de novo. Olha aqui, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que ele falou? De novo eu vou sentir as dores, mas eu vou fazer Cristo ser formado em vós. Essa é a nossa obrigação, irmãos. Nós todos temos que fazer isso. Olha aqui, irmãos, em João 16. Vamos lá em João 16 ver o que está escrito. João 16. João 16, no versículo 21. Irmãos, o Paulo, ele decidiu que sentir dores de parto de novo, e ele decidiu que de novo ele ia se esforçar para gerar Jesus Cristo, para formar Jesus Cristo naquelas pessoas, irmãos. E olha o que a palavra diz aqui em João 16, 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, irmãos. Às vezes, para a gente dar luz a uma alma, a gente vai sentir muita tristeza, é muita dor, irmãos. Não é fácil, não é fácil. Você fala com a pessoa e a pessoa não te dá ouvidos. Não é fácil. Você vai falar com a pessoa e a pessoa vem com ignorância para cima de você. Você vai falar com a pessoa e a pessoa te ofende, te maltrata, te levanta testemunho. É isso que acontece, irmãos, com todo mundo que quer gerar almas para Jesus. Mas olha o que Deus está dizendo aqui, A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver
nascido um homem no mundo. Olha para você ver, irmãos, o que Deus está dizendo para nós. Que vai doer muito, irmãos. Vai doer muito para gerar almas para o reino dos céus. Mas olha o que acontece depois que você gera almas para Jesus, tá? Assim, ó. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição. Irmãos, depois que você conseguir gerar aquela alma para Jesus Cristo, você não vai se lembrar mais da aflição que você passou, de tudo que você passou para fazer aquela alma chegar até Jesus. Ó, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Você, irmãos, vai fazer aquela pessoa que está morta espiritualmente nascer de novo, e não vai ser de qualquer maneira, ela vai nascer sendo filho de Deus, sendo gerado do Senhor. Irmão, dá dor mesmo ganhar almas para o reino dos céus, é muito dolorido, não é fácil, irmãos. Mas é nossa obrigação gerarmos alma para o reino dos céus. É nossa obrigação multiplicar os discípulos. É nossa obrigação falar para aquele que está dentro da nossa casa, que não serve a Deus, da palavra de Deus. Irmão, se a gente for olhar para as coisas que as pessoas nos fazem, quando a gente tenta ganhar uma alma para Jesus, nós vamos abaixar as nossas mãos. O Moisés estava abaixando as mãos dele ali, que ele já não estava aguentando mais. Ele já estava ali com dor, irmãos. E ele estava abaixando as mãos porque ele já não estava aguentando mais. Mas Deus enviou pessoas para colocar as mãos dele levantadas de novo, irmãos. Deus vai enviar palavras dele, irmãos. O que Deus envia para nós é a palavra. Ele vai enviar palavras para você que vai te pôr de pé de novo e que vai te ajudar, irmãos, a buscar pelaquela alma que precisa ser gerada em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Para a gente finalizar aqui, vamos lá em Hebreus, irmãos. Hebreus 12. Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, no versículo 12. Diz assim no versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Olha para você ver, irmãos. Por que as mãos dos Moisés estavam abaixando e Deus enviou duas pessoas ali para levantar as mãos do Moisés de novo? Porque o próprio Deus diz isso aqui, ó. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Sua mão está cansada? Você já cansou de orar, irmão? Você já cansou de buscar? Você já cansou de ser santo? Você já cansou de ser honesto? Irmãos, porque tem pessoas no seu meio que estão sendo desonestas, que até te passaram a perna, que te levantaram falso, irmãos, que estão lutando contra você, e por isso você está cansado. Mas Jesus Cristo está dizendo aqui na palavra dele, ó, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Versículo 13 diz assim, ó, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente. Antes de deixar, você está lutando, irmãos, e você está se cansando por causa de uma pessoa que até conheceu Jesus Cristo, mas que se desviou e hoje está fazendo o que não deve, e quando você vai falar com ela, ela acha até ruim, e você está se cansando por causa disso. Olha que palavra bonita que Deus deu aqui, ó. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente. Irmãos, não é para você se deixar ele se desviar inteiramente, não. É para você levantar suas mãos de novo. Está dizendo assim no versículo 13, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente. Antes seja sarado. Deus não quer que essa pessoa se perca, e Deus quer usar você, quer usar a mim, para levantar essa pessoa que está caindo, irmãos, para que ela seja sarada de novo, sarada em Deus, irmãos, para que essa pessoa volte a ter comunhão com Deus, volte a ter união com Deus. É nossa obrigação, é nosso papel, irmãos. Nós não temos que fazer nada para ser visto pelos homens. Nós temos que fazer para ser visto por Deus. Não interessa se as pessoas vão ver ou não, se essa pessoa vai reconhecer o que você está fazendo por ela ou não. O importante é que ela seja sarada e volte para o caminho do Senhor. Irmão, se você tem a oportunidade de endireitar o caminho de uma pessoa, se você tem a oportunidade de pôr essa pessoa no caminho de Jesus Cristo, então não perca tempo, não. Continue intercedendo, continue orando, irmãos. Vai chegar uma hora na sua vida, como chegou na vida do Moisés. Chegou a hora que o Moisés estava ali com as mãos levantadas e o sol se pôs e foi desfeito todo o inimigo do povo de Deus. Todo o inimigo contra a sua vida, contra a vida dessa pessoa vai ser desfeito, irmãos. Mas só se você continuar com as mãos levantadas, se você continuar fazendo aquilo que Deus ordenou a você que fizesse, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então que vocês fiquem com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Como eu disse, irmãos, eu estou aqui com um livro de oração, que eu disse que se as pessoas enviassem nome para mim, eu ia pôr no livro de oração. E nós vamos fazer a oração agora por essas pessoas. Nós vamos fazer a oração agora por essas pessoas, irmãos,
que pediram oração aqui, irmãos. E se essa palavra de Deus tem falado com você, irmãos, não se esquece não, compartilha ela com outras pessoas, ajude a ganhar almas para o reino dos céus, irmãos. Esse é o meu objetivo aqui, irmãos. Eu não conheço muito da palavra de Deus, não. Dia após dia a gente vai aprendendo, Deus vai nos ensinar, mas aquilo que Deus tem aberto aos meus olhos, aquilo que Ele tem me revelado, eu gosto de passar para as pessoas, irmãos. Eu vou orar agora, irmãos, e eu vou orar pelas pessoas que deram o nome aqui, pela sua vida também. E se você quer receber, irmãos, oração, quer que seu nome seja incluso aqui, irmãos, depois eu vou deixar aí, né, na descrição, eu vou deixar o e-mail. Às vezes você não quer pôr lá nos comentários, você põe no e-mail. Se você quiser pôr seu nome nos comentários para mim estar orando por você também, ou no e-mail, você entra lá no e-mail e coloca, irmãos. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos orar uns pelos outros, e eu vou orar agora e você ora aí também, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, por mais esse dia que o Senhor me dá a oportunidade de gravar esse vídeo, Pai. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, não deixa essa pessoa que já está cansada de interceder, Pai, por aquela pessoa que o Senhor pôs na mão dela de ganhar para Jesus Cristo, está querendo desistir. Não deixa essa pessoa desistir, não. Fortalece ela, Pai. Envia pessoas para levantar as mãos dela, meu Deus, como o Senhor enviou pessoas para levantar as mãos dos Moisés. Anima o teu povo, Pai, a invocar o teu nome. Anima o teu povo a te buscar. Faça essa pessoa entender que se ela continuar com as mãos levantadas, o inimigo vai ser totalmente desfeito, porque não fui eu que disse, é o Senhor quem diz, Pai. Oh, meu Deus, eu apresento diante do Senhor também a vida do Jonathan Ribeiro, Pai. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, abre uma porta de emprego para ele. O Senhor disse na tua palavra que o homem comeria do suor das suas mãos, Pai. Mas para isso é necessário que haja trabalho. Abre uma porta de emprego para ele. Dê a ele um emprego abençoado na profissão que ele deseja, Pai, que esteja de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus, eu intercedo também pela vida da irmã Eliene, Pai, no serviço dela, trabalhar, abençoar o lugar onde ela trabalha, abençoar as pessoas que habitam naquele lugar. Também ela disse que tem que fazer uma cirurgia na perna. Eu peço ao Senhor, meu Deus, toca na perna dela, faz desaparecer toda aquela bola de gordura que apareceu na perna dela. Abençoa a vida dela com o teu poder, Pai. Dê sabedoria a ela, faz que ela possa trabalhar e voltar todos os dias para casa, meu Deus. Em nome de Jesus, toca no coração da patroa dela, abençoa a patroa dela com o teu poder, meu Deus, os filhos da patroa dela, em nome de Jesus. Também eu invoco ao Senhor pela vida da Lidiane dos Santos, meu Deus, pela Thaís, pelos irmãos dela, meu Pai. E eu peço ao Senhor iniciação na vida da Lidiane, faça a Lidiane te conhecer de verdade, meu Deus. Faça ela ter um encontro real com o Senhor, vai dando saúde para ela, vai abençoando a vida dela, promove ela com o teu Espírito Santo. Mostra para ela que Jesus Cristo realmente existe e que Ele quer mudar a vida de todos nós, que Ele quer dar para ela paz, alegria, felicidade em todas as áreas da vida dela. Oh, meu Deus, eu apresento diante do Senhor a vida da Conceição de Fátima, e eu peço que eu tire todo o pânico que ela tem quando ela entra no carro e fica com medo de dirigir, Pai. Vem tirando todo o mal que está lá no carro dela, abençoa a vida dela, o coração, os pensamentos, faz ela conhecer a tua palavra, Pai. Faz ela entender que o Senhor quer a alegria dela e de toda a casa dela, meu Deus. Abençoa a vida dela e de todos os familiares e conforta eles, todos eles, na perda que eles tiveram, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus, eu peço ao Senhor também, abençoa a irmã Dalvina e a família dela, Pai, em meio à luta que ela tem passado, Pai. Vem dando a vitória. O Senhor diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Faz ela continuar em Cristo. É na palavra que nós vencemos, Pai. Envia uma palavra de revelação para ela, claro, que vai dissipar todo o mal, Pai. Abençoa a vida de toda a casa dela, abençoa a vida da irmã Luzinete, de toda a família dela, meu Deus. Vem dando para a irmã Luzinete a palavra revelada, mostra para ela o que ela fazer em meio a toda situação que aparecer na vida dela. Abençoa a vida dela, mostra para ela se é da vontade do Senhor, Pai, que ela faça aquilo que ela me pediu para orar por ela, dirija os passos dela, meu Deus. Abençoa a irmã Elisângela com o teu poder, o marido dela, Pai. Coloca no coração do marido dela se é da vontade do Senhor e da deles de viverem juntos. Coloca no coração dele o desejo de se casar com ela. Faça eles consertar a vida deles diante do Senhor, meu Deus. Oh, Pai, abençoa a irmã Maria Luísa, meu Deus, que está com pânico também, Senhor, que não tem coragem de ficar sozinha dentro de casa, que o pânico toma conta dela. Liberta ela desse espírito maligno. Eu não aceito esse mal na vida dela. Eu ordeno, em nome do Senhor Jesus, todo o mal que está na vida da irmã Maria Luísa, querendo pôr
fortalecida com teu poder. Fortalece ela para cuidar da mãe dela, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo, Pai, todas as pessoas que estão nesse canal, que assistem esses vídeos, Pai. E eu peço, Senhor, fala no coração de cada uma a cada dia, Pai. Aquele que não tem uma congregação, faça essa pessoa procurar uma congregação que prega a tua palavra. Ensina essa pessoa a tua palavra. O Senhor disse que conhecereis a verdade vos libertará. Que aquele que ainda não está liberto, venha conhecer a palavra de Deus. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Irmão, se você gostou desse vídeo, não esquece não, dá o seu joinha e, irmão, compartilhe o vídeo, irmãos, com uma pessoa que você sabe que está necessitando ouvir a palavra de Deus, com uma pessoa que está desanimada. Anima ela com Jesus Cristo, faça como Arão e Hur fizeram, põe a pedra debaixo dela para sustentar ela. Em nome de Jesus, fiquem todos na santa paz de Deus.